Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Na Rede Nordeste de Rádio, tenho o prazer agora de conversar mais uma vez com o candidato da oposição à presidência da OAB de Pernambuco, Almir Reis. Boa noite, Almir. Boa noite, Magno. Grande prazer falar com vocês. Só faço uma retificação. Candidato não, pré-candidato, por conta da legislação eleitoral nossa, que nos impede ainda de nos posicionarmos como candidatos. É verdade, até porque a eleição é em novembro, né, Almir? Exatamente isso, Magno. O registro da chapa acontece nos 60 dias que antecedem o pleito, a partir da segunda quinzena de setembro, e a eleição acontece em data ainda não prevista, mas que tem que coincidir com a segunda quinzena do mês de novembro, agora 2021. Como é que o senhor viu e interpreta essa reação do presidente Bolsonaro sobre a exigência de ter o voto impresso? É desconfiança de que essa eleição digital, esse processo de votar digital, ele pode estar corrompido? Magno, eu não vejo com bons olhos a desconfiança do presidente Bolsonaro. Temos aí um histórico aí de décadas com eleição, já que é referência para boa parte aí dos países a nível mundial, eleições que, na verdade, a lisura do processo eleitoral sempre é colocada em evidência, mas o presidente Bolsonaro tem uma postura de repulsa ao nosso sistema eleitoral. Ele acredita que essa lisura que tantos pregam, ela não existe e que o voto impresso seria um artifício para você dar uma segurança maior ao processo eleitoral. Na minha visão, eu acredito que passados aí quase 30 anos do primeiro momento em que a gente experimentou a votação pela via eletrônica, nunca tivemos um caso comprovado de fraude ao longo de décadas de vigência desse modelo. Então, a meu ver, você mudar o que está dando certo para implementar, logicamente, um sistema em que o voto físico possa ser usado como complementar o voto eletrônico, ele, logicamente, demanda uma discussão legislativa. Essa discussão legislativa já aconteceu, inclusive, em momento anterior. Eu lembro a você, Magno, que naquela mini-reforma eleitoral de 2015, chegou a ser aprovado o voto, não só, na verdade, o eletrônico, mas um sistema de voto físico que seria complementar ao eletrônico para a conferência do voto. E esse sistema foi derrubado, na época, pelo Supremo Tribunal Federal e por mais de um fundamento. O Supremo entendeu que essa questão do voto impresso poderia acabar com o sigilo do voto e também entendeu que existia um argumento econômico que justificava o afastamento desse modelo, porque você demandaria urnas eletrônicas numa proporção que hoje você não tem, demandaria impressoras, demandaria compatibilidade para um sistema que hoje a gente não estaria preparado ainda, assim, de supetão para implementar. Então, a gente teve o argumento do sigilo do voto e o argumento econômico como aí, suportes, como pilares para a decretação da inconstitucionalidade daquele modelo que foi aprovado na mini-reforma eleitoral. O que está se tentando fazer agora nessa votação, que deve acontecer ainda em 2021, é retomar aquele modelo que foi aprovado na mini-reforma e que foi tido à época como inconstitucional. É o que está se tentando fazer e o que o presidente Bolsonaro vem defendendo por acreditar que seja esse o sistema que empreste maior lisura ao processo eleitoral. Agora, o senhor, pela experiência que tem, já viu alguma comprovação ou alguma desconfiança de que o voto eletrônico ele é passível de manipulação no país? Magno, veja, sempre, costumeiramente, a chapa que sai derrotada, e aconteceu com Aécio Neves, creio eu, na eleição de 2014, ele levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral, mas nunca tivemos uma comprovação efetiva de fraude ao longo dos últimos 20, 25, quase 30 anos, em que o modelo eletrônico é testado, seja de forma experimental, ou seja de forma exclusiva para o nosso processo eleitoral. Então, eu acredito que o aprimoramento é sempre possível. A escolha de qual modelo é adequado não é muito o que Magno acha, o que Almir acha ou o que o presidente Bolsonaro acha. Cabe, sem dúvida alguma, ao Congresso Nacional, cabe à Câmara dos Deputados, cabe ao Senado Federal decidir qual o modelo adequado, qual o modelo compatível.
Acontece que o Supremo Tribunal Federal já se deparou sobre esse sistema que se quer novamente implantar e entendeu num dado momento, no passado, que esse modelo não era compatível com a nossa Constituição, sobretudo por conta do pilar de possível quebra, né, do sigilo do voto. O Bolsonaro já falou agora recentemente, olha, se a gente promulgar, se o Congresso aprovar, não vai ter essa história do Supremo dizer mais uma vez que a matéria é inconstitucional. Então, o Bolsonaro está muito confiante que uma eventual aprovação levaria o Supremo a acreditar ou a ter em mente que essa é a vontade popular, que essa é a vontade manifestada pelos representantes da sociedade e que o Supremo não colocaria mais ali a colher nessa história. Não acredito que o Supremo vá ficar imune a essa discussão. Uma possível aprovação de um sistema aí de votação física complementar ao sistema eletrônico certamente vai bater na porta do Supremo Tribunal Federal e é ele que vai terminar decidindo se o sistema é realmente compatível ou não com a nossa Constituição. Pois é, o sistema está tão aprovado que a própria OAB do senhor aí tem recorrido ao TRE para usar as urnas eletrônicas, né? Magno, sem dúvida alguma, costumeiramente as eleições da OAB, e eu costumo citar as eleições da OAB como eleição solteira e eleição casada. Eleição solteira é quando a eleição da OAB não coincide com a votação para governo de estado ou para votação de prefeitura dos municípios. Quando você tem uma eleição casada, é difícil que o TRE consiga ceder as urnas, porque geralmente elas estão sendo utilizadas ou acabaram de ser utilizadas por um processo eleitoral longo, em que foi ali necessário deslocamento para todos os municípios. Então, a gente não consegue utilizar, via de regra, quando tem ano eleitoral conjugado com o ano de eleição da OAB. Esse ano, que é uma eleição solteira, já que não tem eleição majoritária, seja a nível legislativo municipal, seja a nível legislativo estadual, seja presidente da República, governador, prefeito, há uma tendência natural de aproveitamento. A OAB geralmente pede o empréstimo das urnas, o tribunal costuma ceder e nunca tivemos a comprovação de nenhum tipo de fraude ao longo aí de anos e anos em que esse convênio foi firmado com o TRE para que a votação fosse eletrônica. Então, não acredito, Magno, honestamente, que mudar um modelo que está dando certo seja um caminho adequado. A gente teve agora uma eleição americana que você acompanhou detidamente, acompanhou muito bem, em que a gente passou quase uma semana para ter a confirmação de quem ganhou a eleição. Então, isso, na verdade, aqui no Brasil, você lembra, no primeiro turno das eleições, teve um problema no sistema eleitoral, que a apuração demorou 2 ou 3 horas e todo mundo estava revoltado já, inconformado. Como pode 2 ou 3 horas para saber quem é o prefeito, quem são os vereadores? Imagina passar uma semana contando voto, contando cédula eleitoral. Então, não acho que retroceder para um movimento de voto físico seja o caminho adequado para o Brasil. Agora, é bom destacar que o modelo que está sendo defendido pelo presidente Bolsonaro não é uma retomada completa ao voto físico. O que ele quer é um modelo em que você, na verdade, digita lá na urna eletrônica o candidato que você quer escolher, é impresso na urna lá o que você realmente escolheu e você depois descarta, uma das coisas é descartar já esse voto numa cesta lá, no lixeiro, de modo que o sigilo do voto fosse preservado, até para evitar a figura da compra do voto, né, em que você vai lá, vota num candidato e a pessoa do lado de fora está ali querendo saber se você votou mesmo para pagar ali, o que na verdade é um absurdo completo, mas a gente sabe que acontece em eleições municipais e até mesmo em eleições estaduais. Teoricamente, o tempo demandaria mais em função da impressão do voto? Demandaria muito mais, Magno. Se tentou, inclusive, você vai recordar, creio que na eleição de 2002 chegou a se testar esse modelo complementar, onde você tinha a votação eletrônica, mas também tinha impressão na urna do voto que você eventualmente depositou para você fazer a conferência. Então não foi para todos os brasileiros. Creio que na época, acho que foram cerca de 6 ou 7 milhões de brasileiros que tiveram esse modelo híbrido, que tinha a votação na urna e tinha também a votação impressa. E o que eu recordo dessa época, foi a minha primeira eleição enquanto eleitor, eu tinha 16 anos na época, e o que eu recordo é que demorou muito, então assim, havia uma queixa recorrente de que quem tinha votação só eletrônica estava votando muito rápido, quem tinha essa votação com essa impressora teve problema em impressora, demorou muito mais. Então,
costumeiramente, pelo exemplo do que aconteceu em 2002, quem estava numa sessão eleitoral que tinha esse modelo híbrido e tinha a votação eletrônica, mas a conferência no voto físico, você teve uma demora muito maior do que aquele sistema em que o voto era 100% eletrônico. Então, não creio que seja, minha opinião é que não é uma boa medida, vai levar a novos custos para o processo eleitoral, porque essas urnas eletrônicas não estariam adaptadas para registrar esse voto físico também, então somente compreendê-lo eletronicamente. E eu não sei se o Supremo Tribunal Federal, em tempos de pandemia, de escassez de recursos, vai entender pertinente uma alteração no modelo eleitoral que você leve aí uma mudança completa no formato e, mais do que isso, a novos custos para a sociedade, porque assim, o TSE, logicamente, organiza as eleições, mas tem que ter orçamento para isso. Então, vai ter que sair dinheiro de algum canto para comprar essas urnas adaptadas à impressão do voto físico. Então, não quero crer que na eleição de 22 tenhamos esse modelo eleitoral adaptado à nossa legislação, seja porque, apesar da possibilidade do Congresso, do Senado e da Câmara aprovarem, essa matéria certamente vai bater no colo do Supremo Tribunal Federal, que já manifestou uma tendência de entendê-la como inconstitucional por mais de um fundamento. E essa questão financeira, diga você que certamente vai ser utilizada como uma das bases, um dos pilares para impedir a prevalência desse modelo em 22. Creio que o presidente não vai gostar, ele vai reclamar um bocado, vai levantar a possibilidade de fraude no sistema eleitoral e tudo mais, mas não acredito que, por mais que ele reclame, que o Supremo vá deixar de fazer prevalecer um precedente anterior sobre a matéria, em que entende não só a questão do sigilo do voto, mas da própria questão logística, da própria questão financeira como imprescindível para a mudança tão brusca de um modelo para outro. Trazendo para cá, à luz da realidade da eleição da OAB, o senhor como pré-candidato, o senhor insiste nessa questão do voto digital, usando as urnas do Tribunal Regional Eleitoral, ou o senhor acha que deveria voltar ao modelo do voto manual? Eu vou te contar em primeira mão uma questão que acho que nossos ouvintes nem devem saber, mas a OAB Nacional, ela autorizou que 7 estados da federação, dentre os quais Pernambuco, adotem um procedimento novo para voto a partir da eleição de 2021. Seria uma espécie de voto remoto. Não está esclarecido ainda qual seria a plataforma utilizada, mas o Tribunal Superior Eleitoral chegou a testar esse modelo também, não valendo, chegou a testar de forma embrionária, pensando em implementar para outras eleições um sistema que você pudesse votar sem se deslocar até a sessão eleitoral. A OAB Pernambuco tem autorização da OAB Nacional para testar um modelo novo, que ainda não foi implementado em nenhum canto, onde vai ser permitido, ou pode ser permitido, que o advogado não precise se deslocar até a sessão eleitoral para votar. Então, nem precisaria, nesse modelo, se ele vier a ser realmente cumprido pela OAB Pernambuco, nem vai precisar se deslocar até a sessão eleitoral para votar. Cada advogado votaria da sua casa, do seu escritório. Eu não acredito que, em razão do acirramento que vamos ter nas eleições, provavelmente vai ser a eleição mais apertada da história dos 90 anos de OAB aqui em Pernambuco, que esse seja um modelo adequado. Acredito que a pandemia vai arrefecer daqui para lá, vamos estar com a população vacinada em massa, e acredito que o sistema eleitoral, com o empréstimo das urnas pelo TRE, deve ser aqui o implementado pela OAB Pernambuco. Mas quem vai decidir isso não somos nós, advogados, vai ser a gestão atual, que vai medir, né, qual a temperatura, qual o termômetro para o momento. Se realmente tivermos com a pandemia uma quarta onda, uma quinta onda, tomara que não aconteça, creio que vamos ter um método alternativo de votação. Mas se as coisas realmente melhorarem, se a pandemia arrefecer, vamos ter aí um modelo talvez inédito no país, que ninguém sabe exatamente como vai acontecer, porque a OAB, apesar de ter autorizado a OAB Nacional, ela não deixou claro qual seria a metodologia a ser empregada por cada seccional, por cada um dos 7 estados que está autorizado a ter esse modelo novo como referência para a votação. Pelo menos até o momento só se fala na sua pré-candidatura como opção da oposição e no candidato do atual grupo que domina a OAB. O senhor acredita que pode surgir uma terceira via ou o senhor acha que vai polarizar essa eleição em novembro entre o candidato oficial e a sua candidatura? Magno, eu diria para você que tem 95% de chance de termos apenas 2 candidaturas. O nosso movimento, apesar de oposição, ele traz muita gente que já participou da gestão,
eu já participei, saímos por discordar dos rumos que foi dado à instituição, mas uma tendência natural é que tenhamos apenas 2 candidaturas. Então, uma candidatura da situação do grupo atual e uma candidatura de oposição. A oposição está completamente unificada, não tem divergência, a classe entendeu de uma forma geral que o nosso nome representava os anseios, as angústias, os problemas da advocacia, e o nome da situação deve estar sendo anunciado até o final de maio. Creio que até o dia 31 de maio a situação vai anunciar se vai escolher o candidato A ou o candidato B, e estamos prontos aí para, na verdade, correr esse estado todo, numa pré-candidatura, para ouvir de cada advogado onde estão os problemas, onde é que a OAB pode ser mais presente na vida dele. Mas deve ser realmente uma eleição polarizada, creio que devemos ter aí uma eleição decidida na última urna. Então vai ser uma eleição muito dura para todos os lados, mas o melhor, Magno, é que eu acho que os dois lados vão buscar o melhor para a advocacia. Então a gente pensa a instituição de forma diferente, eles têm uma visão, nós temos outra que é completamente diferente, mas queremos acreditar que os dois lados, o nosso lado, o lado deles, ambos, na verdade, vão travar um debate de ideias, um confronto, na verdade, no campo propositivo, para tentar proporcionar, segundo o viés de cada grupo, o que for melhor para a instituição. Muito bem, ouvimos aí o Almir Reis, que é o pré-candidato da oposição à presidência da OAB. Obrigado pela entrevista, um abraço, Almir. Um abraço, Magno, foi um prazer, estou sempre às suas ordens. Frente a frente.